Bom dia! Adivinha quem está aqui para mais uma aula de geografia? Professora Liene, em carne e osso e olhos inchados. Então, olha só, na última aula a gente parou da apostila 2, no capítulo 4, a gente começou a falar um pouquinho sobre as manifestações culturais. As manifestações culturais são as festividades que a gente tem espalhada pelo Brasil, que vieram de tradições trazidas por outros povos e algumas criadas por nós. Então a gente vai começar lá na página 274, falando um pouquinho sobre o Carnaval, que é uma festa tipicamente brasileira, que vocês tanto ouvem falar e que todo início de ano a gente faz alguma coisa lá na escola. E aí a gente pergunta de onde vem, faz uma atividade, tem um bailezinho de carnaval, e aqui é o que vai tratar no seu livro um pouquinho. Então a gente está falando em história, geografia, sobre tudo que veio trazido com os portugueses. E acredite se quiser, o carnaval foi trazido junto com os portugueses. Eles tinham uma tradição de festa de sair às ruas e tacar nas pessoas tocando música. Uma espécie de bexiga de água, só que era com água com perfume. E aí era uma brincadeira que eles faziam naquela época de comemoração. E ficava chamada de entrudo, ok? Por isso que tem esse nome esquisito aí, porque na verdade essa palavra é de origem portuguesa. Assim como nós herdamos vários hábitos da cultura portuguesa, de construção colonial, das ruas, das casas, de algumas alimentações, da maneira de se vestir, né? Porque, afinal de contas, eles que trouxeram a roupa, uma vez que os índios andavam pelados. A cultura religiosa, que foi o catolicismo, que eles tentaram trazer para a gente, evangelizando, catequizando os índios, a festa de carnaval também foi trazida por eles, ok? Então, lá na página 274, vocês vão ver um diálogo entre as crianças da Eleva falando sobre a festa de carnaval. Alguns vão estar fantasiados, né? Tem pessoas que não gostam de se fantasiar, mas gostam de comemorar o carnaval de uma maneira mais tranquila. Tem outras pessoas que gostam de colocar uma fantasia mesmo. E aí você vai responder ali para mim algumas perguntinhas que eu peguei agora. Ele pergunta se você gosta de carnaval e aí você pode ser sincero. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não tem problema. Só responde para mim. Se você costuma pular carnaval com a sua família e amigos, às vezes a gente não sai para pular um bloquinho, não sai para fazer, não vai no da escola, mas às vezes tem alguma comemoração em casa, então você conta aí para mim. E como é comemorado o carnaval no lugar onde você vive. No caso, onde nós vivemos seria São Paulo. Aqui, as comemorações, elas acontecem muito por bloquinhos na rua, né? Então, na cidade como um todo, existem várias manifestações de bloquinhos. São pessoas que se reúnem em um determinado lugar com um determinado nome, com uma banda tocando e vão pular o carnaval, ok? Então, assim é a comemoração aqui na nossa cidade. Então, você responde para mim essa página sem esquecer de colocar a letra maiúscula. Na página 275, ele vai explicar um pouquinho exatamente disso que eu falei, que o carnaval ele veio trazido com os portugueses com esse tema do entrudo, que era isso de saírem às ruas participando de brincadeiras, tacando as bolinhas de água nas pessoas. Isso era nas ruas da cidade mesmo. Então o carnaval ele era comemorado nas cidades. Só que nos campos também haviam manifestações, afinal eram festas, né? As pessoas gostam de festivar, de comemorar, de se reunir, de confraternizar. E o carnaval, por ser uma festividade de um tempo prolongado, se tornou um marco no Brasil. Então ela começa numa sexta-feira e termina na terça. E aí tem a quarta de cinzas, que é o período da manhã para a gente descansar e voltar para o trabalho, para a escola no período da tarde. Então, isso se tornou uma característica do Brasil. Foi trazido pelos portugueses, das pessoas que estavam aqui, que foram se familiarizando, ficando, né, construindo o país, deram continuidade a essa festa continua até os dias de hoje e é um marco do Brasil, onde muitos estrangeiros vêm para comemorar, para festivar o carnaval brasileiro, ok? Claro que existem agora várias deturpações. O que é isso? As pessoas que bebem, as pessoas que fazem a folhinha errada, né, que agem errado. Mas no início, o carnaval não tinha nada desse sentido, era só uma festa para se divertir mesmo, uma brincadeira de bexiga de água que a gente faz com os amigos.
Então, a maldade das pessoas é que levou para um outro sentido, mas a origem dela é essa, ok? Então, algumas cidades do interior, principalmente no Nordeste, também tem, tá? O carnaval não é exclusivo só da cidade de São Paulo. E aí outras têm umas tradições, por exemplo, como o maracatu, que são danças, as pessoas saem caracterizadas às ruas, tocando seus instrumentos e fazendo as comemorações. Então as fantasias são de acordo com as tradições. Então, por exemplo, tem o frevo, que as pessoas se vestem com as roupinhas características deles. Então tem tudo isso para ser comemorado no carnaval. É muito mais do que só uma simples festa pra gente ficar em casa. Aí lá na página 276 ele mostra pra gente as roupas típicas, olha lá como que é o maracatu. Então tem toda uma tradição, tem todo o sentido das pessoas se vestirem, se fantasiarem, saírem assim às ruas. Olha a beleza, olha o design, olha os contornos do desenho. Eu vou pôr aqui para vocês olharem. Olha na sua apostila de novo. Olha quanto trabalhoso é para uma costureira fazer tudo isso, tá? Então não é, o carnaval é muito mais do que só folia. Então essas são as comemorações no campo. Olha um exemplo de bloquinho, mas na cidade de Olinda, no Pernambuco, já na cidade, né? Então tem as suas tradições a serem mantidas. Depois que você olhar tudo isso e ler, você vai responder para mim na página 277 as seguintes questões. O carnaval surgiu na cidade ou no campo? Destaque a passagem no texto que comprova a sua resposta. Então, lá no texto da página 275, você vai grifar para mim, passar um risco embaixo, onde mostra onde surgiu a comemoração do carnaval. Foi na rua ou foi aliás, foi nas cidades ou foi no campo? Grifa lá para mim. Depois ele quer saber qual é a origem do carnaval. Eu falei do intrudo que vieram com os portugueses, muito bem. Onde o carnaval é comemorado? Só no campo? Na cidade? Ou no campo e na cidade? Assinala o X lá para mim. E aqui você desenha como que seria o carnaval no nosso município, ok? E aí tem um acredite se quiser, que o Rio de Janeiro é a maior cidade do mundo que comemora o carnaval. Normalmente o Rio ele recebe mais de 2 milhões de foliões, as pessoas que fazem parte da folia são chamadas de foliões. Então todo ano o Rio de Janeiro ele recebe mais de 2 milhões de pessoas, entre pessoas do próprio Rio, pessoas de outros estados brasileiros e pessoas do mundo inteiro que reservam essa data para vir pular e apreciar as coisas do Brasil. Comida típica, as praias, as festas. Então o carnaval ele é o que traz um bom dinheiro para a economia brasileira. E aí a gente continua, né? O carnaval é uma das festividades que mais chamam a atenção. Mas no mês de junho, a gente tem uma coisa muito gostosa que acontece, que é a festa junina. Essa festa também foi trazida de origem portuguesa. Nós herdamos deles o costume de festejar a festa junina. Ela acontece em comemoração a 3 santos da Igreja Católica. É o São João, o São Pedro e o Santo Antônio. Então eles fazem comemorações a esses santos, tem comidas típicas. Só que diferente do carnaval que começou na cidade, as festas juninas começaram nos campos. As pessoas faziam lá comida típica, por isso que tem o milho, que tem a pipoca, que tem a pamonha. E aí as outras coisas a gente foi incrementando, que são as frituras, né? Mas originalmente não tinha não. As quadrilhas, que são as danças, são todas as tradições trazidas da festa junina. E aí tem algumas características, por isso que aqui a turminha da Eleva conversando, eles falam lá, o trem, bom, que é a fala dos personagens, daquelas pessoas do campo, né? Que a gente sabe que não tem problema, que é o que ele pergunta aqui, ó. Por que a Duda está falando de forma tão diferente? Que é a forma regional, é o regionalismo. A gente estudou lá no segundo ano. Diferentes lugares de falar, de as pessoas morarem, tem diferentes falas. Não necessariamente aquilo tá errado, né? A gente tem algumas. Falou trem bom, tri legal. São as características regionais, que nem no São Paulo a gente tem mania de falar mano, meu. A gente não percebe, mas a gente acaba falando, principalmente os adultos. Né? Então essas festas elas acontecem no mês de junho e fazem parte da história do Brasil. Então elas são feitas para homenagear os santos católicos. Por isso que as festas muitas vezes são ligadas às igrejas católicas, porque visa comemorar os santos, né? E aí é gostoso, a gente participa, se veste do caipira, então surgiu no campo. Por isso que aqui em São Paulo, sobretudo em Minas Gerais, permanece
o vestir de caipira. A gente põe lá a roupa xadrez, a gente coloca um bigodinho, as meninas faz trancinha, põe pintinha, que eram características das pessoas do campo, ok? E aí depois veio para a cidade, porque a gente incorporou, gosta de festa, a brasileira adora festa. E a gente gosta tanto que a gente esticou. Então a festa originalmente é em junho, só que a gente faz a julina também, né? Mas o correto seria só a de junho. E aí, como eu falei para vocês, veio para a cidade. Só que algumas festas se mantêm tradicionais. Assim como no carnaval tem o maracatu, na festa junina tem a festa do Bumba Meu Boi, que acontece lá nas cidades do interior, né? As pessoas, elas se caracterizam como um boi, né? Fazem lá as roupas, tudo mais, se vestem e saem nesse momento fazendo danças. Essa história é explorada pelo folclore brasileiro, né? Se origina um boi dançando. Acreditavam que ele surgia mesmo nessa época para comemorar, para dançar e tudo mais. Eles tinham isso como um fechamento de ciclo e o começo de outro. Então, por exemplo, no campo, começou o ciclo da colheita das coisas. Terminou a colheita, fechou um ciclo naquele mês de junho, até porque vai começar o inverno, para dali um tempo começar outro. E aí tinha a festividade do Bumba Meu Boi. Então, acontece essa festa do Bumba Meu Boi para caracterizar o fechamento de um ciclo junto com a festa junina das festividades dos santos, ok? E aí tem duas perguntas aqui nessa página do 279. A primeira é: a festa do Bumba Meu Boi acontece em várias datas na cidade e no campo, dependendo da localidade. Sublinhe as datas em que elas ocorrem no Brasil. Então, nesse texto da página 279, ele fala as datas. Eu quero que você sublinhe para mim quando é que acontece. E aí vai responder a pergunta 2. Por que a festa do Bumba Meu Boi ganhou diferentes versões no Brasil? Essa resposta está dentro do texto. Vai fazer a interpretação, mais aquilo que a Pro acabou de falar. E aí você faz a resposta aqui para mim. Tá ok? Por hoje é só isso. Dúvidas? Me procura no Meet. Tô com saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa e estuda e show preguicinha. Não esquece que resposta começa com letra maiúscula. Beijo.